Ô, Thiago, primeiramente eu queria agradecer aí de você estar participando com a gente, estar disponibilizando um pouco do seu tempo para falar para a gente de um assunto que é mega importante, porque a gente está falando de 75% mais ou menos da nossa clínica, que são os pacientes classe 2, né? Então, Tiagão, eu queria começar a perguntar para você quais são as vantagens e as desvantagens de eu utilizar um propulsor mandibular em um paciente que esteja na clínica classe 2 e de preferência que seja classe 2, divisão primeira, né? Cara, então, a gente pode ver aí que culpa de classe 2, deixa eu ter uma coisa importante para começar esse bate-papo, que assim, 19% mais ou menos que a gente vê na literatura aí é culpa de classe 2 por origem de protrusão de maxila. Ou seja, vamos dizer que cada 10 pacientes, e isso é muito mais raro do que parece. Quantos pacientes na sua vida você já viu classe 2 por culpa de maxila? É muito pouco, né? Então, tanto é que tinha um lema na pós que eu dava aula, que a gente falava assim, tem uma regra muito comum. A culpa, na maioria das vezes, ou quase sempre, é da mandíbula. Então, qual é a vantagem de você usar um propulsor mandibular? É claro, você resolve o problema onde ele está. Né? A maioria das pessoas vai fazer distalização, até muita gente hoje com alinhadores trabalha com distalização bastante. Por quê? Porque, ao meu ver, existe uma dificuldade das pessoas fazer propulsão de mandíbula. E agora com alinhadores é mais difícil ainda. Não estou dizendo que é impossível, mas a distalização é muito mais fácil. Muito mais fácil. Só que aí você está tratando o seu problema onde? Onde, na maioria das vezes, ele não é o problema. Né? Na maioria das vezes, o problema é na mandíbula. Qual é a desvantagem de um propulsor? A desvantagem do propulsor que eu vejo é que quando você se aventura a usar um propulsor num paciente adulto, você tem que ter muito pé no chão para você saber o que você está fazendo. Porque todo o efeito dele vai acontecer por vestibularização, né? Dentro alveolar. Vai gerar, não tem, é compensatório. Então, como não existe crescimento, aquela classe 2 vai gerar, ela vai corrigir as custas do quê? De inclinação de incisivos. Praticamente 100%. Né? Tem um pouco de distalização de molar, intrusão, blá, 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 mas o efeito mais forte, mais potente de um propulsor é esse. Então, mas não é uma impossibilidade. Existe a possibilidade, sim, de você usar propulsores mandibulares em pacientes adultos. Eu uso muito, mas com alguns critérios de eleição e de que a gente precisa observar dentro do paciente para falar, cara, dá para eu tratar com propulsor. Vamos voltar um pouquinho no tempo aí, para a gente pegar do comecinho, pegando que tem muita gente que assiste a gente, que está na especialização, está começando a carreira. Tudo começou com um maranhense, um nordestino, né? O professor Carlos Martins, com a criação do APM. Já no mérito ao Nordeste, é isso aí. Para quem, E eu vou para quem não te gosta falar do, até, para quem não gosta do Augustinho, Nordeste, se for ver, hoje em dia, eu sei que existem vários tipos de propulsores, né? E se a gente for ver, o APM 4, né? Que se eu não me engano, é o 4, né? Cara, se for ver, é um dos mais baratos. Você consegue mandar até para protético fazer, de R$ 50. Você consegue resolver um problema de discrepância mandibular grande aí. É muito, muito legal esse começo, mas hoje em dia, né, Tiagão, tem vários outros aí que exercem muito bem a função, que a gente não precisa de bandar, né? Então, resumindo, existem praticamente, tem 3 propulsores hoje que são híbridos que você não precisa bandar. Tem o que eu mais gosto, que é o Twin Force. Na minha opinião, é o melhor que tem, porque ele é muito fácil de usar, ele não precisa ficar reativando, ele é fácil de aplicar, o paciente tem conforto, e tem 2 tamanhos. Enfim, tem 2 tamanhos. Tem o small, o pequeno, e o standard, o padrão. Aí depois vem o Forsus, agora tem uma versão de Forsus que não precisa bandar também, embora os Forsus mais anteriores tinham que ter banda. Tem uma versão nova de Forsus que não precisa. Inclusive, quem me passou sobre isso foi a professora Thaís Fernandes, que foi minha orientadora de mestrado. Ela tem pós-doutorado em propulsores. E tem o Power Scope, que é que tem muita gente que usa também, né? Que é um Forsus
diferente, encapado, vamos dizer assim, muito parecido com o Forces, né? Mas são híbridos, são muito bons, são mais caros, é óbvio que são mais caros, mas eu sempre penso assim, cara. Pensa assim, vai usar em você, na sua boca. Tá? Não estou dizendo que um APM, que qualquer outro, o Herbst, qualquer um outro aí, propulsor seja ruim. Não estou dizendo que seja ruim, mas vai na sua boca. O que você vai escolher para pôr na sua boca? Você vai escolher algo mais confortável, algo que te dê resultado. Os resultados que eu tenho hoje com o Twin Force, que eu já tenho uma casuística aí de 9 anos de Twin Force, cara, eu tenho resultados em pacientes jovens com 3, 4 meses. Correção de meia classe 2 em 3 meses, 4 meses. Correção de classe 2 completa em 6 meses. Aí as pessoas pensam assim, cara, mas é muito bom distalizar, é muito fácil. Vamos distalizar, vamos pôr IZC, vamos fazer distalização. Duas desvantagens. Se o paciente é jovem, 12 aninhos, 13, 14, classe 2 lá, vai tentar com elástico. Também vamos ser realistas aqui, né? Quem que não tenta um elástico no paciente jovem? O elástico não funcionou, eu tenho que tentar com outra manobra que ainda, com um propulsor mandibular, sabendo que existe crescimento nessa idade, eu tenho 30% de crescimento. Por que eu vou distalizar? Por que eu vou distalizar se eu sei que existe crescimento? E eu, seguindo os parâmetros certos, eu posso resolver onde é a raiz do problema. E eu gosto muito de bater nessa tecla, Lucas, Augusto, porque eu era classe 2 completo. Eu não fui tratado com propulsor, eu fui tratado com ortopedia funcional. Mas o meu perfil hoje cara, o meu perfil é reto, é normal, meu ângulo nasobial é bom, eu gosto, é um perfil bem bacana. Agora eu penso, se tivessem me tratado com distalização e não tivessem pego o meu crescimento e tratado na raiz do problema, enquanto eu estava crescendo. Então é nessa questão que a gente tem que bater. Porque as pessoas têm assim, dificuldade de incorporar um propulsor, de usar um propulsor. E os híbridos que vieram tornam isso muito mais fácil. Claro que são potentes. Se você não cuidar... O paciente pôs propulsor para mim. Hoje eu coloquei um propulsor aqui no paciente. Eu falei, olha, se for de noite, que pode ser meia-noite, se soltar esse propulsor, você tem que analisar. Se escapar, você tem que analisar. Porque o efeito colateral que ele gera é absurdo também, se ele for mal instalado. Então, tem que seguir. Diagão, foi até interessante isso daí que você comentou do Twin Force, que hoje em dia, o APM4 eu utilizo bastante, mas ele tem muita intercorrência, né? Acaba que esse tipo de Twin Force, até o Power Scope, Herbst, que são um pouco mais fixos, que a gente consegue utilizar até sem bandas, são interessantes, Forces até, né? São interessantes para diminuir essas vindas ao consultório, né? Acaba que quando o protético tem que colocar a mão, dá do paciente reclamar que quebrou, saiu alguma coisinha. Então, quando o aparelho é um pouco mais rígido, mais bem elaborado, vamos falar assim, né? Não que o APM4 seja mal elaborado, mas bem acabado, mais robusto e mais confortável também, diminui essas vindas ao consultório, né? É uma coisa bem legal, o Lucas até tem uma aula bem legal sobre efeitos colaterais. Também tem o lado dos efeitos colaterais dos elásticos, né, que a gente tem que pôr na conta. Então, todo mundo acaba usando o elástico para tudo, e o elástico ele vai ter um meio a meio para começar, ele vai ter um efeito de causar um sorriso gengival ou piorar um sorriso gengival, vai ter efeitos de aumentar a altura facial, vai ter um monte de efeito que você tem que analisar bem antes de pôr o elástico, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso também. Eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade, né, de saber quando usar elástico e quando usar APM. Que dica que você pode dar para a galera aí, Tiagão? Cara, se você pegar na literatura, você vai ver que é comprovado que o efeito gerado nos incisivos de um elástico bem usado de um propulsor, ele é igual. Ele é o mesmo efeito. Se quiser, até te mando o artigo. É o mesmo, ele é muito equivalente. E isso, quando eu dou curso, é uma coisa interessante que eu sempre falo.
Que assim, às vezes a pessoa fala assim, cara, eu não vou usar propulsor aqui porque eu não posso usar um propulsor, mas eu posso usar um elástico. Ué, como assim? Se você está usando um elástico num adulto e um propulsor num adulto, o efeito que vai acontecer para a correção da sua classe 2 na mandíbula é muito parecido. Então, significa que se você quer corrigir uma classe 2 por avanço de mandíbula, seja com inclinação ou, né, que é o que vai acontecer, e você não pode usar um propulsor, porque você viu lá os parâmetros, as regras lá e tudo, e você não pode, você também não pode usar um elástico. Eu acho até que, desculpa interromper, Tiago, mas eu acho até que tem mais contraindicação. A gente está falando de classe 2 mandibular, tem todo mundo aí classe 2 é mandibular. Nós estamos falando hoje classe 2 mandibular. Isso. Então a gente tem que ver o seguinte, existe, na minha opinião, existe até mais contraindicações do elástico do que contraindicação para o propulsor. Porque no elástico eu posso gerar uma extrusão anterior que eu não desejo, por exemplo, né? Eu posso causar extrusão anterior, a criação, o aumento de um sorriso gengival, extrusão inferior, que eu os talvez não vetores, queira. né? Ah? Os vetores de força são diferentes. Né? São vetores e opostos, praticamente, né? A gente tem uma extrusão anterior, onde no propulsor vai ter uma intrusão dos molares superiores, não é isso? E vamos ter mais um pouco de extrusão dos molares inferiores e um avanço da mandíbula. Então tem que estar ligado, mas tem que estar muito ligado nos efeitos colaterais. Fala pra gente aí, a sua experiência. Cara, eu, sinceramente, depois que eu dominei os propulsores, eu quase não uso elástico. Eu vou te falar assim, quando que eu uso elástico, tá? Na minha opinião, o elástico tem bom resultado num paciente jovem, 12 aninhos ali, com uma meia classe 2. Ali eu consigo, começando a usar o elástico precoce, com autoligado, um elástico mais cedo, talvez com uma força mais leve, estimulando o crescimento, eu consigo bom resultado. Mas a minha regra, isso é pessoal, tá, gente? Não é uma coisa científica, não. Esse é Thiago, ortodontista clínico. A minha regra é, eu tenho uma classe 2 num paciente jovem, eu vou usar o elástico. Eu uso esse elástico até o fio 19 por 25 de aço, que é o fio que eu preciso chegar para usar um propulsor. Quanto tempo eu levo, mais ou menos, para chegar lá? 1 ano. Se em 1 ano eu não corrigir 70% do meu problema com o elástico, eu paro de usar o elástico e migro para o propulsor. Eu não fico teimando, porque senão daí eu entro naquele detalhe que o Augusto falou. Às vezes eu nem consigo corrigir a classe, começo a ter um monte de outros problemas causados por causa do elástico, por uma teimosia de ficar querendo pôr o elástico, né? Que é o que muita gente faz. Pacientes adultos, cara, paciente adulto, no máximo uma meia classe 2, se o paciente for muito colaborador, mesmo esquema. Sempre o mesmo esquema. Eu vou trabalhar durante o primeiro ano para chegar no fio que eu desejo. Se eu chegar a esse fio e eu não corrigir, cara, mais da metade do meu problema, aborta a missão. E classe 2 completa. Ô, Tiagão. Cara, classe 2 completa. Oi. Não, pode continuar. Não, tranquilo. Não, tá tranquilo. Última, classe 2 completa, adulto. É que eu tô travando um pouquinho vocês aqui. Tá, você tá travando um pouquinho. Tá, mas daqui a pouco já volto. Deixa eu ver aqui. Tiagão. A internet tá meio... Eu tô indo bem aí, Agostinho, não? Tá tranquilo. Não, então tá bom, só para saber, porque minha internet às vezes dá uma cilada aqui. Ô, gente, eu acho muito interessante essas coisas que o Tiagão falou, porque às vezes a gente fica com medo de utilizar algum propulsor mandibular simplesmente por achar que ele vai dar muito trabalho, por achar que ele vai dar muita vindas ao consultório, né? Muitas emergências. E o APM, ou seja, qualquer outro propulsor mandibular, eles conseguem dar para a gente um efeito muito bacana, né? Eu costumo utilizar, Tiagão, até comentando o que você estava falando,
os melhores resultados que eu sinto com APM ou qualquer outro propulsor mandibular, eu falo propulsor, mas eu não utilizo propulsores elásticos, eu prefiro os fixos, né? Aqueles Twin Force, Herbst, APM4, que não são, por exemplo, como Forces. Eu já prefiro esse tipo, né? Em pacientes, por exemplo, em crescimento, de preferência quando a gente tem um ângulo goníaco em torno de 122 graus, ou seja, abaixo de 130, que mostra para a gente que dá para a gente ter um caráter ortopédico até nessa mandíbula, eu costumo utilizar e a gente tem um efeito muito bacana e que não tem nada a ver com efeito, nada a ver assim, com o efeito do elástico, eu digo, que o efeito do elástico é muito mais dentro alveolar, né? A gente tem rotação do plano oclusal em sentido horário, a mesma coisa de um propulsor, mas a gente nota que o propulsor dá um caráter esquelético para a gente em pacientes em crescimento, e até eu contraindicava para paciente hiperdivergente, classe 2, dólico facial, e hoje em dia a gente vê até que o Henrique Vilela, com ancoragem esquelética, consegue diminuir isso e aumentar o caráter esquelético, né? E aí, Tiagão, eu já queria te perguntar uma coisa. Em pacientes em crescimento, como que você utiliza esses propulsores? Deixa eu tentar associar. Não está travando mais, não, né? Não, agora tá show. Tá. Então, tem algumas perguntas ali que também a gente pode ir respondendo ao longo da conversa. Uhum. Cara, primeira coisa, para você colocar um propulsor, você tem que ter um fio 19x25 de aço. E tem que ter os caninos rompidos. Por isso que a idade ideal para você colocar um propulsor, você não precisa ter segundo molar, mas você tem que ter primeiro molar, tem que ter todos os dentes ali, tudo certinho, os caninos permanentes. A idade melhor para você usar um propulsor seria mais ou menos uns 13 anos. 13 anos por quê? Porque você pega ali crescimento ainda. E a gente sabe que um propulsor só promove 20 a 30% de crescimento, tá? Então, também fica uma boa dica aqui para quem acredita que o propulsor ele pode ocupar o lugar de um aparelho ortopédico. Não pode, tá? Não pode ocupar o lugar de um aparelho ortopédico. Propulsor é uma alternativa quando você não conseguiu resolver com o ortopédico. Aí eu vou para um propulsor. Pacientes de óculos. Você trabalha, assim, tem muitos casos de classe 2 que a gente já tem uma certa vestibularização dos incisivos inferiores. E aí ele é contraindicado. Mas eu já vi alguns colegas trabalhando com ancoragem esquelética para forçar. Você vê resultado Não. Na verdade, para mim não faz sentido, entendeu, Augusto? Se o propulsor vai gerar e a correção vai acontecer por esse movimento aqui, ó. Aí eu vou usar um mini implante para travar esse movimento, que é o que vai corrigir o negócio. Para mim, eu já vi artigo, tudo, mas assim, para mim não faz muito sentido, não. Eu acho que se você não pode usar um propulsor porque já está vestibularizado, que esse é um dos principais fatores que contraindicam um propulsor mandibular, então você tem que fazer distalização. A tua saída vai estar na distalização, não no uso do propulsor mandibular. Vou só pegar aqui uma pergunta que eu achei interessante. Classe 2, subdivisão. Em classe 2, subdivisão, a gente sempre corrige o apinhamento superior para depois fazer uso de qualquer tipo de mecânica. A maioria das vezes você tem até um destravamento e a mandíbula acaba corrigindo, se autocorrigindo. E aí... Hoje na classe 2.2, né? Isso acontece muito. Até fiz uma postagem hoje. Não, desculpa. Então, eu confundi aqui. Classe 2.2, eu me confundi. Nas classes 2 subdivisão, a gente tem que sempre que olhar onde é que está essa subdivisão. A gente já bateu um papo com o Lucas, que praticamente a gente não vê caso de classe 2 subdivisão, a não ser quando você tem perda de um molar inferior, ou alguma coisa que causou esse desvio. E eu, pelo menos, quando tenho classe 2 subdivisão, eu utilizo os dois do mesmo tamanho. Não sei se o Thiago utiliza do mesmo jeito. Quando a gente tem uma classe 2, vamos dizer assim, unilateral, né? Existe um desvio
média inferior que me faz ter a necessidade de avançar aqui. Quando você vai usar um propulsor que é híbrido, que tem mola dentro da sua composição, você tem que usar ele dos dois lados. Nunca uso também dos dois lados só. Se você usar um lado só, você estraga o propulsor. Ele perde potência e não funciona. Aí a pessoa vai perguntar assim, tá, mas eu usei dos dois. Eu já vou responder aí o Thiago que perguntou sobre calças completas. Thiago, já vou chegar aqui, eu vou demonstrar um caso aqui, tá? Se vocês me permitirem, eu vou mostrar rapidinho. A pessoa pode perguntar assim, tá, mas e daí o lado que era classe 1, ele não vai virar classe 3? Vai. Muito provável que ele vai virar um pouco de classe 3. Só que aí você corrige isso lá no final com elásticos, estimulando a rediva daquele lado. Então, toda vez que nós usamos um propulsor, depois que nós tiramos ele, quando a máxima intercuspidação e a relação cêntrica estiverem coincidentes em classe 1, você manipula o paciente e fala, pô, tá em classe 1. Você não pode tirar um propulsor e mandar o cara embora para casa dele. Você tem que usar um período de contenção, tem que ser uma contenção ativa por pelo menos 3 meses, um elástico de classe 2 integral. Tá travando. Deu uma travadinha aí, Thiagão. Voltou? Voltou, agora voltou. Voltou? Essas internets do Brasil, né? Sabendo que existe a recidiva, então se eu tenho uma classe 1 de um lado e uma classe 2 do outro, o lado que virou classe 2, ele vai, o lado que era classe 2 vai ser classe 1, você vai continuar usando o elástico de classe 2 nele, para manter aquele ganho, e o lado que era classe 1, que virou classe 3, você volta, você usa um elástico de classe 3 para puxar de volta, estimular a recidiva daquele lado, aí resolve o problema. Tá? Talvez esse seja um caso interessante para pôr o parafuso, né? Pode ser, só que daí você também... Qual que é o problema de você usar um propulsor? Por que você não pode usar um propulsor de um lado só? Por causa do que acontece nele, né? E daí talvez faça isso. Oi? No lado que eu não quero que avance, eu coloco o propulsor e coloco um parafuso para segurar o canino. Talvez seja uma alternativa interessante. Vou fazer isso aí. Vou fazer isso aí para ver qual que é. Acho que vai diminuir o trabalho de desfazer depois, né? Eu vou fazer isso aí. Agora sobre a classe 2 completa, né? Que me perguntaram aí. A classe 2 completa. Eu já volto nesse assunto para reexplicar. Classe 2 completa. Se o paciente for jovem e tiver possibilidade de permitir essa vestibularização inferior, eu faço. Claro que aqui a gente está tendo uma conversa informal. Né? Eu não estou aqui dando uma aula elaborada com todos os detalhes que a gente precisa cuidar. Então, tem muita coisa que a gente precisa olhar. Mas dá para fazer, sim, e resolve. Se for o paciente adulto, cara, se for paciente adulto, classe 2 completa, não funciona. Não dá para fazer, não. É só um caso que dá para você fazer, que até tem um artigo da Dental Press, e eu já fiz um caso na vida, que é o paciente braquiofacial, com síntese mandibular bem larga, que tem osso assim, gengiva inserida, valendo, e incisivos inferiores retroinclinados. Aí você consegue usar no adulto para corrigir uma classe 2 completa. Isso não dá para usar, não. Ou extrai, ou opera, na verdade seria o mais ideal, às vezes, né, fazer ortognática. Show de bola. Você tem alguma prescrição que você gosta mais para tratar com o propulsor? Não. Agora tá tranquilo. Tá, beleza. Alguma prescrição que você prefira para tratar com propulsor? Ou você usa Roth? Ou tem o que é que você usa? Assim? Você tem alguma preferência? Por exemplo, se tiver um paciente jovem com uma meia classe 2, tá? 3 milímetros, e com incisivos levemente vestibularizados, mas ele é jovem. O que eu faço? Ou eu posso pegar um bracket com torque negativo nos incisivos,
para não deixar vestibularizar tanto, já que eu não tenho que corrigir muita coisa, né? Posso pegar uma prescrição com torque negativo ou eu posso dar torque na região anterior do fio. O que eu faço? Eu torque. Eu uso ROF, meio que de padrão, né? SLI é o que eu mais gosto de usar, da Morelli. E eu dou torque. Quando eu estou percebendo que está vestibularizando demais, que eu quero dar uma controlada nisso aí, então eu dou um torque lingual nos incisivos inferiores para não deixar isso acontecer tanto. Mas é coisa suave, entendeu? Show. Tiagão, estão perguntando, o José Filho, fala José, beleza? Ele perguntou se já tratou classe 2 subdivisão com Twin Force, com um único Twin Force. E já me ferrei também. Sabe, o José que perguntou aí. Foi nessa que eu aprendi que não dá para usar um só. O que aconteceu? Coloquei o Twin Force lá, eu não sabia disso, eu não sabia que não dava para usar um só. E no mês seguinte o aparelho veio sem ativação de mola. Perdeu a potência dele. O arco gira. O arco gira. E ele perdeu totalmente a força. E aí eu perdi o aparelho. O problema do Twin Force é que ele é caro. Eu acho que dos propulsores ele é o mais caro. Ele custa, hoje eu cotei, ele tá 700. Cara, pra mim, ainda que compro bastante, ainda consigo comprar tipo, por quase 800 pila um par. 8 para ser mais direto. Tá? É o que eu pago hoje. E não dá para você comprar um só. Você tem que comprar o par. Tem que comprar o par. Então, quebrou um lado... Tiagão, mas é até interessante você falar isso daí. Ô, José Filho, eu tô só contando uma experiência, dando um adendo que eu tô falando, que você tá falando aí, que eu já usei muito APM, eu uso muito APM 4, né? Que a minha secretária que faz aqui. Eu já usei ele unilateral, mas tem algumas coisas que não sei se é a mesma coisa com o Twin Force, que na verdade eu vou até ser sincero, Tiagão, nunca usei. Tenho vontade de usar. Eu sinto que quando eu utilizo unilateral, eu tenho mais desvio de plano oclusal, né? Eu tenho desnível de plano oclusal, pode acontecer dependendo da classe 2, né? Segunda coisa, o Agostinho comentou, o arco roda. Ou você tem que conjugar um arco bem avançado, no caso, eu utilizo 19 por 25 de preferência, né? Ou então você tem que fazer uma dobra distal para evitar que esse fio gire, né? Outra coisa que eu percebo também na PM4, que talvez no Twin Force não aconteça, é que o braço que a gente tem de encaixe no molar, ele abaixa muito. Quando ele abaixa, acaba que o paciente morde em cima desse APM e dá muita quebra, né? Então, inclusive, quando eu vou instalar, eu já faço todas as mecânicas para evitar isso. Então, eu faço dobra distal inferior, deixo bem justa a dobra inferior, utilizo o bracinho, coloco um separador elástico naquele bracinho para evitar que ele abaixe. Mas assim, só falando o que ele estava falando, de utilizar de um lado só. Eu concordo demais com o Tiagão, eu acredito que a gente utilizar de dois lados, a gente consegue uma correção da classe 2, um controle dos efeitos colaterais e evitar quebras e evitar até o que o Tiagão falou, de não funcionar, perder potência de um lado, seja mais interessante a gente utilizar bilateralmente, né? O único propulsor que você pode usar de um lado só, teve uma pergunta ali, nenhum aparelho propulsor é aconselhado usar de um lado só. Só o rígido você poderia usar, que é o APM. Poderia usar, né? Se você tem os planos oclusais, tudo. Hoje eu uso, se eu for usar um APM, como eu faria hoje? Eu ativaria um lado e o outro lado usaria de forma passiva para não mudar o plano oclusal do paciente. Então, mas se você quiser usar um lado só, você pode. É permitido, entendeu? Agora os híbridos não. Rapaziada, posso mostrar um caso legal aqui? Opa, claro. Fica à vontade. Deve. Eu nunca mostrei assim no Instagram, mas vamos lá, vamos ver se vai dar para minha tela do computador aqui é meio empoeirada, mas
Eu acho que vai dar, peraí. Deixa eu virar a tela aqui. Ó, dá pra ver aí? Opa, show de bola. Esse menino aqui, olha esse caso. Esse caso é um grande desafio, meu, por isso que eu quero mostrar ele. E eu adoro atender paciente assim que às vezes é filho de protético, filho de dental, filho de dentista, porque é mais desafiador, né, atender essa galera. Ou dentista mesmo, ortodontista. Com certeza. Então, o Anderson chegou para mim, ele chegou com 14 anos, ó. Só que o Anderson, ele tinha... Cara, o Anderson, quando chegou para mim, ele tinha a minha altura, velho. Ele era... Cara, ele já tinha passado o pico de crescimento dele, entendeu? E ele já estava tratando, fazia 2 anos numa clínica lá, daquelas que vocês sabem, né? E o que aconteceu? Olha como ele chegou à conclusão dele. Tá aqui o perfil. Se você fizer distalização nesse cara, o que você vai fazer com o perfil dele, cara? Você vai detonar mais ainda esse perfil, né? Aí, se eu te mostrar que ele chegou assim para mim, ó. Classe 2 completa. Olha o overjet. Tá? Classe 2 completa. E não bastasse só isso, estando 2 anos usando elástico, ele tinha um cruzamento aqui inferior que o cara... Eu brinco assim, falo assim, cara, se você vai pegar um paciente para você tratar, pelo menos você não deixa ele pior do que quando ele chegou, entendeu? Tinha um cruzamento de molar ali que o menino tinha 14 anos, eu tinha que agora descruzar aquele molar, chegar no 19/25 para tentar usar um propulsor nele com muito risco. Só que o pai dele era meu amigo. Então o que eu falei? Falei, Anderson, teu filho tem esse problema, uma classe 2 completa, 14 anos, tem a minha altura. Eu tenho uma chance com ele só. Eu não vou extrair dente do seu filho. Ou eu vou usar propulsor e vai dar certo, ou eu vou usar propulsor, vou ver o efeito colateral, não vai dar certo, e vou parar e você vai ter que operar seu filho depois. Porque esse perfil aqui eu não vou piorar com extração ou com distalização. E distalizar uma classe 2 completa, vocês sabem que não é uma coisa tão fácil assim, né? Então, vamos avançar. Tá aqui, tirei o aparelho dele. Aqui foi antes de eu começar. A minha proposta inicial, olha lá, ó, dos 2 lados. Classe 2 completa lá no molar, olha lá o canino também. Qual era a vantagem? Uma certa vantagem que eu tinha nesse cara. Eu tenho aqui uma inclinação um pouco lingualizada desses incisivos. Isso me ajudou um pouco. Mesmo assim, eu estava, como diz, né, estava com o cu na mão aqui. Porque não é um caso fácil de resolver, cara. Não é? Olha a besteira aqui, a Rede Globo. Então, eu usei esse aqui, é um videozinho que eu gosto de mostrar. Eu evoluí ele rapidamente, ó, até o fio 19/25. E é muito importante para quem está assistindo aqui, galera, nunca usem propulsor mandibular se não for com fio 19/25 de aço. Não é para... Já vi gente usando com fio térmico, 17/25, termoativado. Não faça isso. Vai dar merda. Vai dar merda. Então vamos lá. Volta lá pro caso. Bem Tá rapidinho. aqui. Proposta. Você dobra as pontas sem destemperar ou você destempera? No 19/25, às vezes eu destempero. O de aço, você diz? Sim, sim. Só se estiver muito duro para dobrar, eu destempero. Senão, não. Certo, Tá? vai lá, pode continuar. Olha só, como ele tinha, você lembra que ele tinha o Broad aqui, ó? Ele tinha aquela mordida cruzada aqui, não dá para ver, mas olha o desenho do arco inferior aqui, ó. Então eu não podia fazer levante no molar dele, porque eu tinha que descruzar esse molar. Eu não podia fazer levante no incisivo dele, porque eu tinha esse overjet aqui, que se eu fizesse um levante ia dar um dente na horizontal. Aí fiz o levante nesse menino no único lugar que deu, né? Foi no canino, ó lá. Tá lá os levantes no canino. E aí eu fiz a evolução. Pronto, cheguei. Com 8 meses eu cheguei no 19/25, instalei o Twin Force, ó. Tá aqui instalado de um lado, do outro lado. Corrente, tem todo um protocolo, né? Para inoculagem, né? Tá aqui, eu acho que vou mostrar a evolução de um lado só. E aí você vai olhar assim, ó. 1 mês,
2, 4, 5. Aqui tá com 6 meses, ó. Classe 2 completa, tá? Aqui tá abrindo mordida, ó. Efeito colateral de propulsor, abertura de mordida. Isso é comumzaço, né? Ainda mais se você usa um propulsor por mais de 5 meses, vai tender a abrir. 7 meses, 8 meses, 9 meses. São casos longos, tá? Só que o que eu tenho que sempre observar nesse menino aqui? Esses incisivos, ó. Tá sobrecorrigindo aqui. Tá aí, ó. Tá aqui. Aí, importante. Sempre que você vai tirar um propulsor, você tem que fazer a manipulação do seu paciente e ele tem que voltar a ser classe 2. Não pode voltar. Se ele tiver recidiva, você tem que continuar dando propulsor. Até que na manipulação, ele, de preferência, ele esteja um pouco sobrecorrigido. Né? Não sei se vocês fazem assim. Eu espero levemente uma sobrecorreção. A não ser num caso como esse, eu não posso me bobear muito, né? Porque já era um caso difícil. Bom, tá aqui o caso com 19 meses, ó. Contenção ativa com elástico de classe 2. Ele tá com contenção ativa. 2 meses. Aqui eu fiz um elástico, tipo um U, assim, ó, para dar uma engrenada. Tá vendo? Até gosto de mostrar isso, às vezes, em aula. A versatilidade de elásticos, né? Os encaixes que a gente consegue. O que eu fiz? Eu coloquei uma dobra. Não sei se vocês têm hábito de fazer isso. Associar dobra com elástico, né? Então, para não precisar regredir fio, para não precisar voltar fio aqui, que está tudo estável, eu fiz uma dobra. Eu falei, cara, esses 2 dentes precisam subir. Então, eu fiz uma dobra, coloquei um U e, ó, encaixei. Em 1 mês. Show. Então, olha como é que eu tô com o encaixe desse lado aqui. E olha como é que eu tô com o encaixe desse lado aqui. Classe 1 no molar. Olha os meus incisivos. Não tem uma vestibularização absurda neles, não. Tá vendo? Claro que eu fui acompanhando mês a mês esse caso. Mas eu já tirei o aparelho dele. Só que eu mando fazer uma profilaxia, peço para eles passar uma maquiagem e tal, para fazer as fotos finais, né? Uhum. É bom, né? Mas tá aí, ó. Senão estraga a foto. Os incisivos geraram vestibularização. Mas eu podia fazer. Foi um caso arriscado? Foi. Um caso bonito, um dos mais arriscados que eu já fiz, porque era um menino, praticamente um adulto. Mas eu joguei a real pro pai dele. O pai dele era meu amigo, era meu protege. Eu falei, cara, você quer fazer cirurgia no seu filho ou você quer tentar o uso do propulsor? É a única alternativa que eu dou pro seu filho. Aí foi. E com 22 meses a gente corrigiu a classe 2 completa. Deu 2 anos de tratamento. Mas eu não sou um que fica pregando tempo, não, cara. Eu não gosto de ficar pregando velocidade no tratamento, não. Ô, Tiagão, então perguntando aqui, Não me avisei, gente. qual o tempo máximo... Tá me ouvindo aí? Travando, né? O Tiagão deu uma travadinha. Aí, voltou. Que travou tudo. Ô, Tiagão, meu perguntaram... Eita. Vou pegar com o Lucas aqui, enquanto o Thiago volta. Ô, Lucas, qual o seu protocolo na arcada superior e na arcada inferior? A primeira coisa é o seguinte, saber, Augustinho, se a primeira classe 2 é inferior ou superior. Normalmente ela é inferior, né? Oi? Não, eu tô falando no sentido de amarrar, dobrar a ponta, usar elástico. O Thiago falou que usa corrente. Eu não costumo usar corrente, cara. Para colocar. Eu chego no 17, 19 por 25, faço a dobra, né? Faço dobra distal ou conjugado inferior, entro com a PM e deixo cozinhar pelo menos de 6 a 8 meses, tá? Eu não costumo demorar mais que 8 meses. Eu tô com dúvida se eu vou saber se eu vou utilizar elástico ou se eu vou utilizar APM, tá? Normalmente a gente já sabe, a gente que já tem um tempo mais de cadeira ali, a gente já sabe mais ou menos qual que vai dar e qual que não vai dar. Mas se eu tenho dúvida nesse caso, eu peço para os alunos utilizarem 4 meses de elástico, não deu uso de elástico, eu entro com propulsor
esse propulsor, deixar ele cozinhar de 6 a 8 meses, né? E eu prefiro um propulsor rígido aí, né? E você Cara, amarra. Você tem que amarrar de molar a molar superior, amarrar de molar a molar inferior. Tem que dobrar. Eu costumo dobrar sem temperar, sem destemperar, dobrar rígido, para fixar tem bem, para tudo. não correr o risco do fio soltar, tá? Eu faço 3 amarrilhos, molar, canino, 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 molar. Não faço de ponta a ponta, para ter mais segurança ainda. E uso amarrilho 25 também. Não sei se o Thiago segue isso, porque eu não uso 20, eu uso 25. Eu uso 0,30, Augustinho. Eu uso de molar a molar, mas eu faço com 0,30. É, Ô, cara, eu costumo usar corrente ainda. Então, você vê, tem muito protocolo para a gente considerar para segurar os efeitos colaterais. Me perguntaram ali, até qual idade pode usar o propulsor? Não, eu não considero isso um determinante final do uso ou não do propulsor. O que vai te determinar não é a idade, é o que você quer. Se você quer crescimento, você tem que pôr esse propulsor até 14 anos na boca da pessoa. Senão não tem mais crescimento. Se você pode ter alteração dental-alveolar com inclinação de incisivos, então você pode usar em qualquer idade, desde que tenha boa saúde periodontal, desde que tenha condição ideal dos dentes, desde que tenha periodonto de suporte, gengiva inserida, inclinação correta, blá, 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 um monte de coisa. aí Então, tem que frisar bem que caso cirúrgico é cirúrgico. Vai morrer sendo cirúrgico. Tem esses dias, cuidado. eu até perguntei, fiz uma enquete no Instagram, falei, cara, caso cirúrgico é cirúrgico ou dá para resolver de outra forma? Caso cirúrgico, tem que operar. Caso que tem que operar, tem que operar. Fim, né? Corre o risco de fazer bobiça. Outra pergunta, qual o tempo máximo do uso dos professores? Vocês me perguntaram, ele travou a minha live. Tempo Isso. máximo meu, que eu considero paciente jovem que tem crescimento, eu uso propulsores em torno de 5 meses, com resultado bom já. O Twin Force. Eu vou falar de Twin Force porque é o que eu uso, tá? 4, 5 meses eu resolvo num jovenzinho assim, ó. Se for uma classe 2 completa, aí vai uns 7 meses. O paciente mais longo que eu já usei propulsor na minha vida foi um de 12 meses. Adulto, classe 2 completa. Aquele lá que eu falei para vocês no começo da live. Esse aí eu usei 12 meses, mas foi assim, uma coisa esporádica. Média de uso, máximo de 7 meses. Mas a maioria em torno de 4 a 5 meses. Show. A Verônica aí está perguntando, Tiagão, é uma coisa bem interessante isso que ela perguntou. Precisa ativar cada mês ou a ativação é só inicial e fica até o final? Porque hoje na literatura tá bem embasado, tá bem firmado, né? Mas antigamente até falavam assim em 2 ativações. O que você acha disso? Cara, assim, depende do que você usa. Se você usa um APM eu tenho o hábito de fazer, eu faço uma ativação inicial menor e vou fazendo ativações todo mês, 1 milímetrozinho por mês, até chegar onde eu quero, entendeu? Porque ele é rígido, é na pancada, né? Então eu vou definir na mão ali o tanto que eu quero avançar. O Forsus é um propulsor que tem calços de ativação, mas se você escolher o tamanho certo dele, normalmente não precisa fazer reativações. Mesma coisa é o Twin Force, tá? Twin Force você colocou, você só vai testar, tem que tirar todo mês, testar as molas para ver se não tá, porque se estragar um lado, vai estragar o outro, aí você tem que trocar ele. Então você normalmente não faz reativações. Por isso que ele é tão bom, por isso que eu gosto tanto. É muito simples. Você não precisa de banda, você vai fazer todo o protocolo, você vai fazer as dobras justas, vai fazer o conjugado, vai colocar a corrente e vai fixar no fio. No fio, fixo, travado no fio. Então, por que eu prefiro ele do que um Forsus ou até mesmo um Power Scope, por exemplo? Que são os outros 2 híbridos. Porque eles não são grudados no fio, eles são soltos. Então, aqui no canino, é que dá a desgraça, né? Bate, Quebra o solta a canino. peça, quando você volta, aquele propulsor foi para frente do canino, empurrou o canino lá para a lingual,
Aí o que você tem que fazer? Você tem que realinhar, renivelar, voltar com o propulsor. Então, olha o tempo que você perde e às vezes você não pode perder esse tempo porque você tem trunfo de crescimento. Às vezes você perdeu ali 4, 5 meses nesse retorno e foi ali que você teria o ganho maior no estirão de crescimento do seu paciente e tal. Então, por isso que não que sejam ruins, funcionam muito bem. Ainda prefiro eles do que um APM, por exemplo, porque eu acho que a desvantagem do APM são as quebras e o desconforto. Ele é barato, mas é no pancadão, né? É no pancadão. Eu já usei bastante, mas eu prezo mais no consultório aqui por essa questão do conforto. Então, eu acabei embutindo isso aí, cara. O cara quer usar propulsor comigo, ele vai usar um híbrido. Se ele não quiser usar híbrido, eu não vou usar propulsor. Aí ele vai ter que escolher outra coisa. Eu não uso propulsores rígidos. Mas não porque não funciona, porque eu não gosto. A Isabela está perguntando como faz para o tubo não quebrar 1000 vezes. Ô, Agostinho, deixa eu só dar um adendo no que o Thiago falou, da ativação em 2 vezes. Ô, Verônica, só dando um adendo, que antigamente falavam-se para fazer 2 ativações, né? Principalmente no APM, que era mais usado antigamente. Então, eles pediam para você fazer 2 ativações. Hoje, sabe-se na literatura que uma ativação só, ela tem um caráter de efetivo melhor. Então, particularmente mas é uma coisa minha, né? Eu costumo fazer uma ativação só e deixo até o final cozinhando, deixa cozinhar, tá bom? Aí, pô, vamos... Do fogo baixo. Fogo Cara, baixo, uma coisa muito exatamente. importante de quando a gente fala de propulsor, porque a maioria das pessoas tem medo de propulsor. É 2 coisas. Ou a pessoa tem medo de propulsor, ou ela tem preguiça do propulsor. Porque pôr um propulsor rígido é difícil, não é fácil. Tem que ter manobra, fazer um monte de coisa, prender e bandar, e o aluno não quer, às vezes o dentista não quer bandar, entendeu? Aí, assim, o que eu tenho para dizer é o seguinte, cara, propulsor, na minha opinião, para correção de classe 2 é fantástico. Depois que eu dominei os propulsores, correção de classe 2 bilateral com distalização é só quando realmente eu não posso usar um propulsor. Aí eu vou para distalização. Você Se banda? não, vou... Hã? Você falou em banda, você banda? Se você vai usar um rígido, né? Você tem que pôr banda. Sim, não. Entendeu? Eu tô falando tu enforce, não, você não banda. Não banda. E aí o outro é o medo, porque as pessoas têm medo do propulsor porque acham que vai ter muito efeito colateral, muito problema. Vai ter, se você não cuidar com o que você tem que cuidar. Quem quiser, eu tenho um e-book que eu fiz, é gratuito, tá? Eu tenho um e-book, pede no meu direct lá, eu mando para você. Tem lá o passo a passo, bem certinho, com ilustração. Ó, faça esse fio, coloque o conjugado. Tem um passo a passo bem bonitinho assim, do propulsor. Eu criei isso aí ano passado e ficou bem legal. Show de bola. É uma alternativa interessante. Hã? Como é que é? Com relação a quebrar o tubo ali, isso não acontece mais comigo porque eu não uso banda, né? Não uso propulsor com banda, né? Para você quebrar o tubo também, a alternativa é usar sempre resinas de excelente qualidade, com profilaxia, isolamento, uma colagem assim, daquelas. E eu acho que se você não sobrecarrega tanto o tubo também, o amarrelho vai ajudar muito a evitar sobrecarregar o tubo, né? No caso do Force Scope, ou do Twin Force, ou do Forces, ou até mesmo do APM 4, FLF, ou qualquer outro tipo de APM que segura no pancadão, como o Thiago fala. E aí, eu também sinto, Agostinho, que pelo que a Isabela está falando ali, talvez utilizar um APM 4 numa banda, eu vejo muitos alunos confiarem na solda. Faz um pontinho de solda e tá tudo certo. Então, o negócio é, eu faço 1 ponto de solda no meio, 3 pontos de solda na mesial e 3 pontos de solda na distal. E assim, e saber se sua máquina de solda está equilibrada, se ela está como calibrada, então analisar também a máquina de solda, tá ok? E às vezes a banda rasga também, tem umas bandas aí que elas rasgam. Mas se você for soldar o tubo,
não tenha preguiça. Tora, solda lá, cara. Tora, solda. Sei. Porque quando solta é uma lágrima que sai, assim. Nossa senhora. Falar que tem Desmontado, emergência desmontado de. de novo. Nossa, fala que tem emergência de APM, dá vontade de chorar. Nossa, teve uma história uma vez de uma paciente que engoliu uma PM. Não era minha, tá? Era paciente do curso. Engoliu uma haste inteira da PM. Cuidado com isso aí, tem que prender bem, hein? Show. Só saindo um pouquinho, mas continuando nas classes 2 mandibulares, viu, Márcio Almeida, eu não fiz, nunca tratei. O Márcio Almeida, ele trata com buccal shelf também. Não sei se vocês já viram, ele coloca O Márcio foi meu professor de mestrado, né? Eu gosto ele muito coloca do Márcio de mecânica, ele manda muito bem, né? Coloca 2 buccal shelf e coloca com elástico corrente no segundo molar, mesializando todos os dentes apoiados nos buccal shelves. Então, eu já tentei fazer isso, mas tem um detalhe que eu não gostei. Isso poderia ser usado também com IZC, para avanço de maxila também, né? Como é uma extremidade livre, é um extremo livre, ele puxa para fora, cara, e tende a, em vez de puxar, não é maravilhoso, assim, como a gente pensa que faz assim, né? Ele vai fazer Nunca assim, vai vai abrindo as pernas aqui atrás, sabe? Então, tem que cuidar, cara, tem que cuidar. Se eu fosse fazer isso em superior, pelo menos eu tentaria uma barra transpalatina para tentar manter o arco travado e daí avançar, entendeu? Mas é uma opção, o Kurchang faz isso também. Eu nunca fiz. Outra opção também, eu não sei se vocês conhecem Eu o tentei Luiz fazer, Amaral. eu não gostei de fazer. O Luiz Amaral, ele inventou um propulsor apoiado em buccal shelf, que ele utiliza o tubo telescópico e ele projetou o APM para ser encaixado no próprio buccal shelf. Cara, eu nunca testei, mas é genial, né, cara? Tem um propulsor bem interessante também, da Ormico. Como é que é o nome dele? Não sei se vocês lembram. Que ele é curtinho, ele pega do molar, do primeiro molar superior para o primeiro molar inferior. Como é? Putz, agora falhou. Não é o Herbst, não, né? Não, ele pega do primeiro molar superior para o primeiro molar inferior, da Ormico. Você lembra, Tiago, o nome dele? Eu não vou lembrar. Qual? O propulsor da Ormico que pega do primeiro molar superior ao primeiro molar inferior. Oi? Ele é curtinho. Tem um nome específico disso aí, cara. Puta, eu não vou lembrar, mas tem um nomezinho assim, ele pega só aqui, né? Só molar para molar. Eu já vi, eu não lembro o nome também, não. É da Ormico, quem tiver com o Google aberto aí. Perguntaram aqui, você marca o retorno do paciente mensal ou bimestral? Deixa eu já responder aqui. Cara, o paciente de propulsor tem que vir todo mês, pelo menos para mim. Eu tenho que ver ele todo mês. Eu falo com você assim, cara, pode chover pedra, pode ficar canivete, você tem que vir. Porque de um mês para o outro você sai dessa oclusão para essa. Na bobeira, você cruza a mordida anterior, às vezes abre diastema aqui, arrebenta um elástico, uma amarração. Todo santo mês você tem que ver o paciente. Trocar o fio, não, só se amassar. Né? Se dobrar, amassar o fio, eu troco, senão não. Acho que eu entendi, Tiagão, porque às vezes, como eu falei de cozinhar... Quando coloca o APM, o que mais faz nas manutenções? Eu não entendi direito a pergunta, vocês entenderam? Tiagão, o que eu quis dizer, o que eu entendi das perguntas aí para cima é o seguinte, porque como o paciente tem que ficar 6, 8 meses, dependendo de, para mim, né, esse tempo, um tempo bom aí, 5 meses até, pelo que eu entendi tipo, o que eu vou fazer quando o paciente sentar? Para mim é aquela ativação pré-prec, né? Avaliação, bênção, aperta o amarrilho, troca o amarrilho se precisar, mas mantém o fio, mantém a mecânica e manda embora. Ali é cozinhar, né? Não sei se para você é assim também, Tiagão.
Cara, eu Fotografa. todo mês o meu paciente, porque é com a foto que eu uso, a foto é o meu recurso para ver efeito colateral. Eu não gosto de ver efeito colateral sem foto. Então, todo efeito colateral de toda coisa que eu faço, eu tenho que fotografar. E se você não tem câmera, você pode usar o seu celular. Entendeu? Pode usar o seu celular para você fazer as fotos. E quando o paciente vem, às vezes, no Twin Force, eu costumo desprender uma parte dele, conferir as molas. E às vezes, quando é bilateral, o avanço, que é a classe 2 bilateral, eu troco o corrente, né? Mas eu não troco o fio não, tá? Só se amassar o fio mesmo. Beleza? O Show de Jailton tá bola. ali, ó. Que bom que ele indicou o Google. Aí, ó, aí, Bom, show de bola. Que você experimente a minha dica é que você experimente o e-book, vai ajudar bastante. Você que está assistindo aí, eu mando para você. Todo mundo seguir aí o Tiagão. O Tiago tem um conteúdo muito legal, tá, gente? Show. É um parceiro da gente, um amigo. E espero que a gente se encontre logo, logo aí nos congressos da vida, né, Tiago? Agora vamos poder voltar, né, para a função. Se Deus quiser. Aí, agora a gente vai, já 9 horas, né? Passou voando, como sempre, né? Um papo legal, muito interessante. Você quer mostrar mais alguma coisa aí, Tiago? Não, cara, eu queria agradecer a oportunidade. Propulsor é um tema que eu gosto muito. Normalmente eu gosto de coisa difícil. E propulsor é uma coisa que às vezes não chama muita atenção, que é difícil, né? Não é todo mundo que faz. Mas eu acho que ele é fantástico, eu gosto demais, ele resolve muito minha vida. E eu tenho o maior prazer de ensinar isso, porque eu tenho uma casuística registrada de muitos anos disso. Gosto pra caramba de usar. Alguém se perguntou aqui. Eu vou dar uma dica para o pessoal. A dica que eu dou para o pessoal é: faça um diagnóstico bem feito. Faça um diagnóstico bem feito, faça um plano de tratamento bem feito e apresente esse plano de tratamento para o paciente já com o custo do propulsor. Não crie uma surpresa desagradável durante o tratamento. Então, tipo, se você cobra... que você vai ter que usar, talvez você vai ter que usar, principalmente se você gosta, fala assim, ó, se não usar o elástico, talvez vai ter que usar um propulsor que custa tanto. Às vezes você já fala assim, eu já pensa assim, cara, vou torar esse elástico aqui, senão meu pai... exatamente. Eles vão reclamar muito. Eu gosto sempre de falar para os alunos e para todos os pacientes, para não ter aquela... Se eu soubesse que ia ter isso, eu nem teria começado. Então, tem muito isso. Então, quando você fala para o paciente, desde o começo, que pode ter isso, que o custo disso é isso, que isso funciona dessa forma, você mostrou a foto para ele como é que é e tudo, não crie surpresas desagradáveis durante o tratamento. Isso é muito desconfortável para você e para o teu paciente. Então, é uma dica que eu dou, principalmente com relação aos custos do tratamento, porque tem muita gente que não cobra fechado, tem muita gente que cobra por aparelho, que cobra por cada coisa que vai utilizar. Então, eu acho bem interessante cobrar ou já apresentar no planejamento o que o paciente pode usar ou possa precisar. Eu faço isso até com parafuso, por exemplo. Estão até perguntando aí, quanto cobrar Twin Force? Cara, isso é uma longa história, que eu tenho que explicar como que eu cobro isso. Né? Então é difícil. Eu tenho que, cada região depende do paciente. Eu, por exemplo, aqui no meu consultório eu cobro custo, mas eu tenho uma conversa muito séria. Eu tenho uma conversa muito séria sobre valores, sobre quebra, Eu abro muito o jogo, as cartas na mesa, sabe? Então, meu paciente, ele paga o custo. Eu não acho justo ganhar um lucro em cima de um produto. Eu penso que o meu lucro está na minha mão, no meu trabalho, no que eu faço. Agora, o meu paciente, ele é muito consciente de que se ele quebrar, eu não tenho reserva para comprar outro, né? Que muita gente faz, né? Cobra o dobro, aí vai lá, o paciente quebra, né? Teoricamente, você teria uma reserva para comprar outro. Eu não cobro adicional em cima do propulsor, porque penso que um propulsor desse ele é benefício para mim e para o meu paciente. É muito fácil de instalar, é muito confortável e tem gente que cobra o preço do APM o que eu cobro no Twin Force. Eu cobro o custo, que custa 800, 700 e pouquinho, mas aí tem uma conversa muito séria sobre isso.
eu prefiro ser assim e ter bons resultados do que ganhar ali 300, 400 num propulsor e tacar deixar sempre meu paciente reclamando ou ter algum benefício aí de lucro com isso. Mas aí é decisão de cada um. Não posso falar quem está certo. E também tem que lembrar, né, Thiago? Minha opinião é como eu faço. E, Tiagão, também lembrar que a gente está utilizando uma ferramenta que é ajuda nossa, né? Vai ajudar a gente demais, né? Tem que botar isso na ponta do lápis também, né? Quem perguntou mesmo foi o Jailton, né? Isso tem que colocar na ponta do lápis, porque se você tiver com medo de cobrar alguma coisa assim, você tem que lembrar que isso vai te favorecer, né? Usar um APM, um propulsor, cara, se você conseguir utilizar ali sem pensar muito que eu tenho que cobrar 2, 3 vezes mais o valor, lembrando que isso daí vai ser uma coisa que vai te ajudar, então às vezes compensa, né, Tiagão? A dica que eu dou é a seguinte, cara. Não deixe de usar um propulsor por causa de custo, entendeu? Se você tiver um paciente que não tem um padrão que pode comprar um Twin Force, por exemplo, mesmo que você cobre o custo, o cara fala, pô, não posso pagar 800. Cara, vai para um APM, vai para um outro, cobra um pouquinho a mais ali, porque o APM, cara, o APM é um propulsor que justifica você cobrar um pouquinho a mais, eu acho, porque ele quebra pra caralho, às vezes você tem que mandar fazer outro, é um saco. Mas, e aí cobra realmente porque ele é barato. Então, acho que vale a pena. Pela tua obra de ter que instalar aquilo tudo, eu acho que vale a pena você acrescentar um pouquinho. Mas, mesmo assim, é aquela história. Igual o pessoal falava dos autoligados. Ah, eu não vou pôr autoligado porque o autoligado é caro. Que caro, velho? Caro da onde, cara? Né? Claro que não é. Você tem que saber apresentar isso para o seu paciente. Então tem propulsor de tudo quanto é gosto aí, tem o Forsus, que é excelente, americano, eu adoro, custa, sei lá, 350 pila, é bem mais barato do que um Twin Force e funciona muito bem, inclusive é um dos propulsores mais usados nos Estados Unidos. Então, cara, tem para tudo quanto é gosto. O que você não pode é deixar de usar uma coisa alegando que ela é cara. Né? Porque você não quer usar um propulsor, então você fala que é caro e daí você não usa no seu paciente. Isso eu discordo. Isso é muita crença limitante. Você acha caro e aí você não consegue passar o produto para o paciente, ou passar aquilo para o paciente que você que acha caro. Muitas vezes você apresenta para o paciente não acha caro. Ainda mais se você tem casuística fotografada. Então, quando você apresenta um caso, você mostra um resultado, por exemplo, esse que eu mostrei hoje aqui para vocês, né? Você mostra isso para um pai que está beirando uma cirurgia do filho. E você fala, pô, isso aí vai te custar, sei lá, milão. Cara, você acha que o cara não vai querer, velho? Você entende? Então, depende de como você apresenta isso para a pessoa, né? Depende de como você fala isso. Show. Muda muito o Twin Force? Não, ditado não, cara. Tempo, é muito parecido. Só que eu não sei se você vai achar aquele Force que não tem banda. O mais comum que a gente encontra é que você dá na banda. Ele é fácil de instalar também, só que você tem que bandar. Mandar e colocar tudo triplo, né? Mas ele é bom, muito bom, muito bom. Acho que a maioria dos Forces atuais agora ele já vem com acessório, o L-Pin. É o L-Pin. L-Pin que você coloca no fio e ele corre. O Hélio Venâncio usa um tubo de soldagem duplo, né? Para fazer um L-Pin no APM. Vocês já viram isso? Já vi ele fazendo. Mas o APM tem que ter muita mão aí. Pois é, Tiagão, hoje foi show, hein, cara? Parabéns. Gostei, cara. O povo tava empolgado aí. Show de bola. Muito bom. O pessoal gostou aí. Foi forte também o Senado aqui Federal. Senado Federal aqui fazendo essa batina aqui pra mim. Quem gostou, dá um coraçãozinho aí pro Thiago aí. Ô, Tiagão, agora é o seguinte. Para finalizar, a gente sempre faz um ping-pong bem rapidinho, tá? Só tomando esse finalzinho de tempo teu, tá? Que é pergunta, resposta com a primeira coisa que vem na cabeça. Fechou? Nossa, isso é sacanagem, cara. Vamos lá. Mas tranquilo, a gente não vai.
Ó, ô Tiagão, se você pudesse indicar um livro hoje, qual você indicaria? Pode ser um livro da vida ou um livro de horto. De horto, cara, o do Márcio Almeida de Astroville Life. Gosto muito, tem biomecânica e é um livro que mostra os parafusos também, que é uma coisa atual, bem boa. E a biomecânica do Márcio, ele foi meu professor, eu adoro, né, cara? Então não posso nem falar nada. Eu pergunto sempre que se você Tá pudesse travando, voltar... não vai dar muito. Você está me ouvindo? Oi, pode falar. Acho que ela não está ouvindo. Ele deu uma travada, Não né? tô te ouvindo, pera aí, que já vai voltar aí você. É uma pergunta meio cabulosa, entendeu? Por isso que tá Acho que travando. Pera aí. Não, a pessoa pergunta bem, não. Aí, vai. Se você pudesse voltar no tempo para que estivesse começando hoje, o que você faria diferente? Eita, porra. É tipo um conselho para quem está começando agora na horta. Nossa. Putz, cara, essa é uma pergunta difícil, cara. Eu não sei. Eu começaria fazendo mestrado, começria logo fazendo especialização, eu trabalharia com gestão, abriria a clínica popular. Eu sou especialista em implantodontia, foi a primeira que eu fiz, né? Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito implantodontia antes da ortodontia. Teria feito a ortodontia primeiro. Essa é a resposta. Eu acho que daí eu nem teria feito implantodontia. Você viu que nem foi tão difícil, Mas... já estava na cabeça. Tem muitas coisas que eu não me arrependo, entendeu? Show. Ô, Tiagão, uma pessoa que você se inspira, cara. A melhor resposta que eu acho assim, ó, o que você vê... Agora eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo. Posso fazer uma pergunta para mim mesmo? Claro, pô. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria de novo? Eu montaria o consultório desde o dia que eu saí da faculdade. Que foi o que eu fiz. Eu não trabalharia para outras pessoas, a não ser que eu não pudesse montar um consultório. Mas assim que eu pudesse, eu montaria o consultório. Então a minha dica é, para quem está se formando ou recém-formado, cara, assim que você puder, monte seu consultório. Não tenha medo, dá certo, faça certo, não tem erro, funciona. E daqui 10 anos você vai vir aqui e vai falar para nós, ó, que bom que você me falou isso aí. Um dia, no primeiro ano de faculdade, um dentista lá de uma cidade pequena me falou isso. Falou assim, ó, o dia que você sair do seu consultório, não, se você puder, não trabalhe para outras pessoas e não trabalhe no serviço público. Monte o seu consultório. Não assim falando mal, entendeu? Então, assim, monte o seu consultório. Você vai ver que vai funcionar. E eu fiz isso e, cara, faria 10 vezes isso. E olha só, se tem alguém aí que não tem um consultório ainda, eu não conheço ninguém que fechou o consultório. Eu não conheço ninguém que não deu certo com o consultório. Ele pode até não ter ficado rico e não ter aumentado para uma clínica, mas eu não conheço ninguém que fechou o consultório. Mas eu conheço muita gente que ficou empancado no serviço público, trabalhando em clínicas, durante 5, 10 e foi se acomodando, e aquilo foi virando uma zona de conforto. Então, é verdade. Mas muita gente, né? Muita gente. Então, às vezes compra carro, às vezes compra casa, e fica lá, vai viajar e faz isso e aquilo, e não faz o sacrifício, porque toda escolha tem um sacrifício. Então, não fazer o sacrifício de montar uma clínica e vai se acomodando, e vai ficando aquele tempo todo e trocando de clínica e girando. A primeira coisa também faria isso, Tiago. Eu fiz isso também. Foi montar um consultório desse tamanho, mal me cabia, com cadeira usada, daquele jeitinho assim, mas foi bem por aí. Show de bola. Beleza, galera. Ô, Tiagão. Manda outra uma pessoa que você se inspira, uma pessoa que para o pessoal seguir ou para alguém correr atrás de curso, alguma coisa assim. Cara, tem um monte de cara bom aí, né? Mas tem um cara que eu gosto muito da vertente dele, porque ele usa autoligado e tem uma vertente bem bacana, que é o que vocês fizeram esses dias live com ele, que é o Henrique Vilela. Eu gosto muito do Henrique Vilela, cara. O jeito que ele ensina e a pegada com autoligados que ele tem é uma pegada assim, bem do meu estilo, entendeu? Eu gosto bastante. O Henrique é sensacional. O Henrique é show. Cara, uma energia muito boa.
Muito show. Verdade. Uma frase aí para a galera, uma frase que te inspira, que move aí. Frase final. Aquela frase no final da aula, aquela que você bota, aquela boa. A frase boa é a seguinte: não existe sucesso sem entendeu? Se você Show. não se for um pouco, você consegue sucesso. Então, não desista. Um amigo meu esses dias mandou uma mensagem para mim arrasado. Arrasado porque foi colocar um parafuso no ZC e o parafuso resvelou e cortou a paciente e subiu. E, cara, eu estou sem dormir, estou louco aqui falar com você. Disse, ó, sossega. Você passou de uma fase. Esse foi o melhor curso que você fez na sua vida. Todo mundo já passou por isso. Agora, bola para frente, que isso não vai acontecer nunca mais na sua vida. Eu acho que é bem isso que você falou aí. Agora foi um curso da porra. Quando acontece isso, nunca mais acontece com a gente. Porque é muito comum as pessoas se frustrarem com a ortodontia. Tem muita gente que fica frustrada, quer desistir. Cara, isso é normal, velho. Se você quer ser destaque, não é a ortodontia que vai fazer isso por você. Aí vai se frustrar. Vai se frustrar na endo também. Não Qualquer tem um cara que seja um bom endodontista que não trepanou. Não tem um cara que seja cirurgião que não deixou uma raiz residual. Não tem cara que não existe. É ilusão. Vale para todos que buscam ser bem-sucedidos, né? Isso. Verdade. Tem que ser. Show de bola. Tiagão, cara, mais uma vez, a nossa terceira live, né? Pois é verdade, cara. Porra. Nossa terceira live. Sempre um papo muito legal, muito bom. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, ter batido esse papo bem interessante. Logo, logo a gente arruma outro tema para você voltar a bater esse papo com a gente. Vamos fazer mais, eu gosto. Nosso papo é rapidinho, ó. A galera fica até o final mesmo. Obrigado mais uma vez. Então, um abraço. E eu gosto que o pessoal pergunte. Tem que perguntar. Só que aprende perguntando. Se não perguntar, não aprende. Sinal que tá ligado. Ô, Tiagão, muito obrigado por você ter aceito disponibilizar um pouco do teu tempo para passar um pouco desse tanto de conhecimento que você tem aí para nós. Muito obrigado aí por estar aí até as 9 e pouquinho aí respondendo a pergunta com a sorrisão aberta aí, de coração aberto para a gente, viu? Então, muito obrigado de coração mesmo de ter aceitado, de estar aqui com a gente.